Em Portugal, ainda antes do início da Primeira Guerra Mundial, que foi, como sabem, entre 1914 e 1918. Veio a falecer pouco tempo antes do início deste novo século. O seu tempo foi essencialmente caracterizado pelo panafricanismo na sua luta titânica em prol do reconhecimento dos direitos cívicos dos negros em todo o mundo. Em 19 de fevereiro de 1919 realizou-se em Paris o primeiro Congresso Pan-Africano, organizado pelo sociólogo, historiador e ativista negro estadunidense William Du Bois, que teve como principal conclusão daquele fórum a adoção de um código de proteção internacional aos indígenas de África, que lhes garantisse o direito à terra, à educação e ao trabalho livre. Nas posteriores edições de Londres, em 1921 e em 1923, e no 4º Congresso Pan-Africano, em Nova Iorque, em 1927, o comunicador e ativista jamaicano Marcus Garvey pregava o retorno dos negros à África. No 5º Congresso Pan-Africano, em Manchester, em 1945, ainda organizado por William Du Bois, logo após a Segunda Guerra Mundial, ganhava notoriedade no outro líder natural de Trinidad, George Padmore, que lançou e aprovou o manifesto que proclamava resolvemos ser livres, povos colonizados e subjugados do mundo unidos. O panafricanismo influenciou a geração que constituía os futuros líderes da África independente, dentre eles Jomo Kenyatta, do Quênia, Peter Abrahams, da África do Sul, Haile Selassie, da Etiópia, Mandi Azikwe, da Nigéria, Julius Nyerere, de Tanzânia, Kenneth Kaunda, da Zâmbia e Kwame Nkrumah, do Ghana. Os encontros seguintes em Kumasi, em 1953, antiga capital do Império Ashanti, e Accra, em 1958, atual capital do Uganda, testemunharam a ruptura do movimento panafricanista em duas correntes, as quais divergiam quanto aos rumos políticos a serem tomados após a efetivação do processo de descolonização do continente africano. De um lado, o grupo Casablanca, liderado pelos presidentes Kwame Nkrumah, do Ghana, e Gamal Abdel Nasser, do Egito, de viés maximalista, que defendiam o fim da divisão geopolítica imposta pela Conferência de Berlim, em 1984-1985, em prol da unificação da África em uma só nação, o que garantia a posição de centralidade no cenário político, económico e militar mundial. Do outro, o grupo Monrovia, liderado pelos presidentes da Costa de Marfim, Félix Houphouët, e do Senegal, Léopold Senghor, partidários de um panafricanismo minimalista, entendia as fronteiras herdadas da colonização como intocáveis. Para representar os interesses do continente, esse grupo deu origem à Organização da Unidade Africana, OUA, hoje União Africana, sediada em Addis Abeba, na Etiópia. António Buriti da Silva viveu esse tempo de procura de autonomização política no continente africano, após a Segunda Guerra Mundial, e procurou o seu espaço de afirmação social e profissional em condições adversas, caracterizadas pela discriminação racial da época e vivenciadas numa Angola colonial e na própria Angola. 2 anos antes de ter nascido, havia sido promulgada pela Constituição da República Portuguesa a lei que mantinha a obrigação dos chamados indígenas terem de trabalhar, proibindo, no entanto, o uso de castigos corporais, algo que efetivamente não se cumpria. Quando tinha apenas 8 anos de idade, foi publicado no Boletim Oficial de Angola, número 5, primeira série, de 9 de dezembro de 1921, o decreto número 77 do Governador Provincial de Angola, General Norton de Matos, que tornava obrigatório o ensino da língua portuguesa nas missões e deixava de ser permitido o ensino das línguas estrangeiras e das línguas africanas, aparentemente estas últimas, línguas de cultura, sob o pretexto de poderem vir a prejudicar a ordem pública e a liberdade ou a segurança dos cidadãos portugueses e das próprias populações africanas, segundo o articulado deste mesmo decreto. Com a interiorização dos princípios liberais e das tertúlias à volta dos conceitos de escravidão, barbárie e civilização, considerados necessários para
debater os aspectos perversos ligados aos estágios da evolução humana social, evocados entre eles por Charles Darwin e Arthur de Gobineau, para legitimar a atuação dos europeus em África, o perfil ideológico do proto-nacionalismo, segundo Aida Freudenthal, passava a assentar essencialmente em dois elementos: pertença ao mundo negro e reclamação do estatuto jurídico, social e político dos africanos portugueses. A própria Liga Nacional Africana, da qual António Buriti da Silva foi sócio número 58, foi oficialmente criada a 17 de julho de 1930 e posteriormente legalizada através da publicação dos seus estatutos no Boletim Oficial da Segunda Série de 29 de julho de 1930. Esta agremiação tinha como propósito a perspectiva utópica de reunir os africanos do Cairo ao Cabo em ações estritamente culturais, desportivas e recreativas. Porém, o seu funcionamento ficava condicionado à recomendação expressa pelas autoridades do Estado Novo de que a aprovação lhes seria retirada quando a citada associação se desviasse dos fins para que era instituída, o que efetivamente não veio a ocorrer durante cerca de 20 anos. Aqui se encontra a trave mestra de um pensamento a enraizar-se nas mentes das comunidades negras residentes na metrópole e nas colónias portuguesas, onde no cerne da questão se encontrava, de acordo com Mário de Andrade, o que na altura se entendia por auto-emancipação da raça. Influenciados pelos ideais dos republicanos portugueses, os nativistas e proto-nacionalistas angolanos, tais como outros originários das colónias portuguesas em África, souberam erguer as suas reivindicações contra as leis iníquas de exceção, mas desenvolviam a sua ação no quadro de uma grande pátria lusitana. Enquanto maioritariamente mestiços e negros, passaram a considerar, antes de tudo, o seu dever, defender a raça, face, entre aspas, claro, face às teorias e preconceitos de cor, reinantes a partir da segunda metade do século XIX, e que hoje, lamentavelmente, ainda perduram, mesmo pelo mundo conhecido como sendo o mais desenvolvido. António Buriti da Silva, ensaísta político, foi no regime do Estado Novo diretor no Ministério do Ultramar e o único negro deputado à Assembleia Nacional para as províncias ultramarinas. Representou em 1972 Portugal na FAO e nas Nações Unidas. Participou na Pan-Europa em Berlim e foi convidado de honra da Comissão Económica Europeia. Mas afirmou-se em Portugal também como académico ao licenciar-se em Ciências Políticas, Económicas e Financeiras e ao pós-graduar-se em Direito Internacional e Direito Europeu. Doutorou-se em Ciências Políticas na Universidade de Coimbra e foi professor catedrático da Universidade de Lisboa. Da sua obra publicada constam, dentre outras, as seguintes: Angola e o Turismo, Perspectivas e os seus polos de atração, editada em 1967 pela Agência Geral do Ultramar, Incidências da cultura tradicional angolana na formação sociológica do Brasil, artigo publicado em 1971 no número 2 da revista de Língua e Cultura da Sociedade de Língua Portuguesa, Incidências da cultura tradicional angolana na formação sociológica do Brasil, implicações jurídico-políticas, artigo publicado em 1974 em Braga pela Ciência Jurídica da Associação Jurídica de Braga. Em 1996 recebeu do Papa Paulo VI o título honorífico de Comendador. Precisamente do mesmo sumo pontífice que em Roma, no dia 1 de julho de 1970, recebeu os dirigentes do MPLA, da Freira Limo e do PAIGC, respectivamente Agostinho Neto, Marcelino dos Santos e Amílcar Cabral, no âmbito de uma conferência internacional de solidariedade com os povos das colónias portuguesas. Dada a assinatura entre o governo português e o Vaticano da Concordata para a metrópole do Acordo Missionário para o Ultramar, em 7 de maio de 1940, esta inesperada iniciativa de Sua Santidade provocou, evidentemente, tensões entre os dois Estados. Na vida associativa, foi também membro fundador da Casa de Angola em Portugal. Antes de falecer, visitou por diversas vezes Angola independente e teve ainda a oportunidade de conhecer António Buriti da Silva Neto, quer como Ministro da Educação, quer como Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário de Angola em Cuba, México e Nicarágua, o neto que dele mais herdou. Já é portador do seu nome completo. Hoje, o seu neto é Presidente do Conselho da Administração da DEIA, Desenvolvimento do Ensino em Angola, entidade promotora
desta nossa instituição privada de ensino superior. É, pois, com a maior satisfação que, a partir de hoje, este auditório nobre passa a chamar-se Auditório António Buriti da Silva, em homenagem a um académico e político do seu tempo que acabamos de revisitar. Vou puxar. Uau! Obrigado a todos. Bom, falta entregar aqui mais.